Gravando. Continuando, né, o áudio anterior. Talvez eu toque só nesse ponto. Já encerro essa gravação, que é um dos pontos mais importantes dos últimos tempos. É um dos pontos mais importantes da nossa realidade, da nossa atualidade espiritual, da realidade espiritual atual. Por que atual? Por que realidade espiritual atual? Por causa da quantidade de religiões que existem, né? Elas são objetos comercializados. Elas existem por causa disto ou por causa daquilo, mas elas existem, né? E o importante da existência delas, de todas, é que elas atendem, né, os anseios da alma dos que estão lá, dos fiéis. Se eles estão lá, eles acreditam que Deus está lá também. Eles ouvem a palavra de Deus lá. E a palavra de Deus age. Ela é poderosa. Não importa quem falou. Entra pelos ouvidos. O Espírito é um processador poderosíssimo, perfeito. Não tem o Android, o Intel. Quantos processadores existem, né? Mas o Espírito é feito pelas mãos de Deus. É um processador que processa comportamento, sentimento, pensamento, sensações, imagens. Processa tudo com perfeição. É óbvio que nós temos que enfrentar o mal, que Deus está presente. Todos os anjos dos céus estão presentes, né? Agregando na guerra, abrindo a mente. O mal desagrega, o bem agrega. Deus agrega. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em tudo. Ele vai vencer. Se ele fez o mal, se o mal tem trilhões de eternidades, ele tem trilhões e trilhões e trilhões e trilhões. Não é verdade? Então nós temos aqui um processador, aqui que processa tudo. E no relacionamento, na dinâmica entre o bem e o mal, os nossos 5 sentidos absorvem os resultados dessa guerra, dessa dinâmica. E Deus, através do seu Espírito, através do bem e do seu poder instalado no nosso tabernáculo, está nos gerando, segundo o nosso sentimento, segundo o sentimento da minha alma. A minha alma não é minha, eu não fiz, não produzi com as minhas mãos, não articulei, não elaborei, ela é produzida, gerada pelas mãos de Deus. Ele soprou nas narinas de Adão. Este sentimento é que é responsável pelo batimento cardíaco, pelo funcionamento desse processador, de todos os aparelhos digestivos, todos os nossos órgãos, da nossa coordenação motora, dos reflexos. E o mal está em todos os segmentos, em todas as partículas. O mal está presente. Porque quando Deus foi fazer o homem, antes de fazer o homem, ele fez o bem e o mal, né? Eu costumo dizer que o mal é a placenta, mas na realidade
o bem e o mal é a placenta sobre qual nós somos gerados. Entendeu? E age, causa impactos sobre o nosso sentimento. Mas já foram 5 minutos e eu não toquei no ponto da revelação. É o ponto máximo, é o gênesis dessa revelação dos últimos tempos. Você vai ouvir partes agora mais importantes das palavras seladas. Uma delas vão voltar, elas já estão nos áudios anteriores. Ela está voltando nesses áudios. Eu disse, é um sistema de rotatividade. Um tema vai puxar o outro. Agora, a realidade, a necessidade da realidade que causa impacto sobre os meus sentimentos, puxou a necessidade de colocar esse ponto. Voltar ao ponto da revelação, que eu já abordei, o Senhor já me deu de abordar, já foi abordado. E vai voltar para frente em outros áudios. Este ponto é um ponto máximo. Abrir o teu entendimento, que já perdeu tudo. Abrir o entendimento daquele outro que já passou por todas as religiões. Abrir o entendimento daquele outro que já não tem esperança nenhuma com Deus. O mal fez uma blindagem no seu entendimento. E o ponto dessa revelação vai abrir os horizontes. Naquela religião eu perdi a alma. Naquela outra eu não posso nem entrar. Naquela outra eu estou completamente incompatível com a doutrina. A religião, esse não é o ponto. Eu vou chegar no ponto. A religião que você tem que considerar, respeitar, é o teu sentimento. Você está religado. Se você estiver entregando seus sentimentos, suas vontades, suas vidas para o espírito mundano, você não está religado. Se você estiver entregando para a mentira, você não está religado. Se você estiver entregando para a vaidade, para a ilusão, você não está religado. Para a prepotência, para a falsidade, para a ironia, para a malícia, você não está religado. Religião é estar religado com Deus, e Deus é a verdade. Você está religado na verdade? Veja bem, se tudo aquilo que o teu processador processa tem algum vínculo ou alguma aliança com a verdade, veja bem, eu vou agora me dirigir ao ponto máximo dessa revelação. Sabe o que eu precisei passar para chegar nesse ponto de entendimento? Que é tão simples, mas não estava revelado. Não era hora de ser revelados. Agora é que está sendo revelado. A pergunta é, o Senhor Jesus foi até João Batista se batizar. João Batista perguntou, é eu que devo ir até a ti, ser batizado, receber o batismo do Espírito Santo? Você é o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus disse, por causa da justiça, por quê? Porque ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Por causa da justiça, ele estava trazendo a graça. Ele era modelo, ele era exemplo, ele era espelho. É ainda, né? Sempre vai ser. Por causa da justiça, deixa por hora. Deixa por hora. Mas a pergunta da revelação, para chegar no teu entendimento, abrir as portas das esperanças suas, que já não existem mais, é um fiozinho que te sustenta, você quase não enxerga, você só enxerga em angústia, tribulação, depressão, vive no remédio, porque Deus permitiu e te ajudou, te preparou todos os recursos. Mas a pergunta é, com quantos anos o Senhor Jesus foi até João Batista se batizar? Esta que é a pergunta. Esta que é a revelação. Com quantos anos você se batizou? O Senhor Jesus é um modelo, ele é o espelho.
Ele é o exemplo, ele é a justiça. Por que ele não foi com 10, com 12, com 15, com 18, com 21, com 25? Por que ele não foi? Por que ele dizia para os leprosos, quando ele curava, vai e apresenta-te ao sacerdote? Porque tinha uma lei em Israel, né, que quando um leproso que estava fora, né, proibido de se misturar com o público, vou agilizar, ele ficava isolado, estava isolado socialmente. Quando ele recebia a cura, ele tinha que passar por um processo. Então, o sacerdote que era o responsável por este processo, né? Ali ele tinha que sacrificar pombas, né? Cordeiros, vários procedimentos. Não me lembro muito pouco. Se eu precisar dessa revelação, se tiver revelação aí, o Senhor vai me dar depois. Não sei. Por enquanto eu não sei. Eu sei que para receber a cura da lepra, para voltar ao convívio social, ele precisava passar por um processo, né? E agora a pergunta é, por que o Senhor Jesus foi aos 30 anos? Esta é a pergunta que abre todas as portas fechadas da esperança na tua vida. Quem te levou ao batismo foi a agitação, foi a manipulação, foi a conveniência, foi a inabilidade, foi o despreparo, foi a inexperiência, foi a imaturidade espiritual. O Senhor Jesus foi aos 30 anos para obedecer uma lei judaica que diz que a pessoa atinge a maioridade espiritual aos 30 anos de idade. Quem disse que você atingiu a maioridade espiritual e emocional? Você, quando se batizou, quando você saiu lá fora, você já não estava podendo ver nenhuma moça passar. Já estava pensando a mesma coisa ou até pior. E agora me batizei, o que eu vou fazer? Você não tinha a menor estrutura de reagir ao diabo, de resistir ao diabo. O Senhor não te preparou para o batismo, nem a você e nem a centenas de milhares. Se o Senhor Jesus precisou esperar 30 anos, Senhor Jesus, você se batizou com 12, meu filho? Mas eu já tinha promessa do Espírito Santo. Então tá bom. Você tem a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é responsável. Ele assinou a sua vida, ele te responsabilizou. Espírito Santo, glória a Jesus, Deus te abençoe. Estou em inveja de você, eu também sou selado. Tá bom? Então é isso, eu vou voltar ao assunto. Eu não vou passar, poderia passar dos 15 minutos aqui, né? Eu não vou passar dos 15 minutos. Se passar vai ser muito pouco, muito pouco. Tá bom? Mas eu não pretendo. O que eu pretendo é colocar simplesmente essa revelação. O Senhor Jesus foi aos 30 anos. Você foi antes, não foi Deus que te chamou para as águas. Não foi Deus que te chamou para os concertos. Você poderia atingir a maioridade espiritual e emocional, que é espiritual, até antes dos 30. Mas a lei judaica, que o Senhor Jesus disse, para que se cumpra toda a justiça, ele foi aos 30 anos. Ele esperou para que você possa agora saber, o diabo mente na tua vida, você não tinha a menor condição, não fui eu que te chamei. Obviamente que várias leis pesam contra você, afinal você foi batizado, se batizou. E quando eu faço alguma coisa, mesmo movido pelo mal, sou eu que faço, não é o mal. Não foi o inimigo que foi batizado. Mas todas as esperanças e a glória do segundo tempo vai se manifestar na sua vida com grande poder agora, nos últimos tempos. Próximo áudio.